Olá, hoje vamos apresentar a solução da Astrem para saneamento das inscrições, grupos de mercadorias e classificação fiscal. Normalmente, os cadastros das empresas, quando não sofreram processos de padronização, acabam sendo criados e forma que não se tem um padrão e se gerem descrições, muitas vezes com descrições genéricas, parciais, com informações incompletas que vão prejudicar depois todo o processamento no SAP. Para se resolver, a Astrem estruturou uma solução especialista, estruturando em uma ferramenta especialista e uma equipe técnica para resolver o problema da qualidade dos dados. Quando a gente fala de qualidade de dado, um exemplo para material, por exemplo, é uma descrição simples, genérica, como cabo. A gente não sabe se é um cabo USB, um cabo de rede, um cabo de impressora. Não sabemos se é um serviço de manutenção, mas de ar-condicionado, manutenção de frota. E essa descrição genérica, então, causa esse tipo de insegurança, de dúvida. E no processo de requisição ou de cotação, por exemplo, eu posso ter preços diferentes, eu posso ter entregas diferentes, e isso gerar problemas para todo o meu processamento no SAP. Um outro problema também levantado relacionado à qualidade de dados são as formas de se categorizar os dados no sistema. No SAP existem algumas campos que podem se gravar essas categorias, como por exemplo no dados básicos a gente tem grupos de mercadoria interno e externo. Se você tem um classification, a gente tem as classes que podemos fazer esse agrupamento e gravar lá. Mas a importância da categorização ela está sendo bem feita para que permita depois a sua gestão, a sua visibilidade dos dados. Então a gente pode ter, por exemplo, quando não se tem uma boa estrutura de categorização, grupos como diversos, outros. Isso, lógico, deturpa toda a análise, no exemplo aqui, de compras, mas eu preciso entrar no detalhe. O que são outros? O que são diversos? Né? Até miscelâneos. Basicamente, então, quando a gente fala de qualidade de dados, o que a gente vai resolver com a solução da Astrem é a eliminação de descrições genéricas, é a eliminação de duplicidades ou multiplicidades no cadastro, é trazer um sistema de categorização mais estruturado, para que a gente garanta que a cotação seja precisa, que o estoque deixe de ser ineficiente, que não haja problemas fiscais, de multas ou de solicitações de informação pelo fisco, e que todas as equipes envolvidas no processo, seja de compra, seja de logística, seja fiscal, seja de gestão, trabalhem de uma forma mais eficiente e menos dependente dessa falta de qualidade do dado. Assim, a Astrem propõe que o trabalho de saneamento de dados ou padronização de dados seja feito através de algumas premissas. A primeira premissa é ter padrões de descrição. Então a gente precisa criar os padrões de descrição com características, com informações que vão ajudar na formação de uma descrição inequívoca. Depois precisa estabelecer regras. Que regra? Que tipo de regra? O que é que forma uma descrição curta no SAP com 40 caracteres? Descrição de dados básicos do item. Como que eu gravo a informação de texto de compras? Em que idioma? Com quais informações? Até que nível de detalhe? Ou então, o que eu identifico num item para que ele, se comparado com o outro, eu defina se ele é um item igual ou não? Além disso, a questão da centralização dos dados, a gente tem que, não é todo mundo que entra no cadastro hoje no MM02, no MM01 ou na XK01, nessas transações de criação de dados. Se a pessoa não tiver conhecimento, ou não tiver seguindo esses padrões ou essas regras, ou utilizando a ferramenta especialista da Astrem, por exemplo, ela vai acabar estragando a base de dados, criando descrições, poluindo a base de cadastros de forma que a gente não consiga resolver o problema. E essa é uma entrada que a gente tem que tomar cuidado para não deixá-la aberta. Então, a centralização de dados vai ser quem que vai poder fazer o acesso ao cadastro, solicitar, aprovar, criar os cadastros. Agora o grande diferencial da Astrem frente aos players de mercado. Nós estamos no mercado há mais de 30 anos. A Astrem é uma empresa sólida e já com
mais de 300 projetos já realizados e com uma base de clientes bem diversificada e bem testada, onde a plataforma de solução desenvolvida internamente pela equipe da Astrem de P&D e traz todas essas melhorias a cada ano com novas funcionalidades, com aceleradores. O que a gente fez, então, de evolução indiferente aos concorrentes, que a gente já consegue, no momento de fazer um projeto de cadastro, já habilitar uma central de cadastros, isso em um mês, para que a gente já cesse o problema da falta de cadastro, quer dizer, os novos itens nascerão com a qualidade do dado, seguindo um padrão de descrição, com um sistema especialista que vai evitar na origem a duplicidade de um cadastro, e onde a gente também consiga acelerar o processo comprando itens prontos de um catálogo já padronizado, com mais de 500 mil itens. Em vez de eu ter que procurar o item, descrever o item, se eu já encontro nessa base do catálogo, eu já consigo comprar isso, eu ganho horas e horas no meu processo. E, em paralelo, a gente pode já habilitar também uma outra frente de trabalho para priorizar e trabalhar a padronização dos itens antigos, do legado. Então, essas três frentes a gente consegue trabalhar e fazer com que esse processo seja o mais rápido possível e já se estabeleça integrado ao SAP, de forma que um novo cadastro já é criado em até 8 horas e já alimenta o SAP e já informa por e-mail o código do item criado no SAP via plataforma SSA da Astrem. Então, num processo de cadastro, a governança ou a criação de um novo item nasce de um solicitante através de uma pesquisa onde ele não encontrando o item no seu cadastro e também não encontrando num catálogo da Astrem, ele vai habilitar um formulário eletrônico para informar as suas necessidades de criação de item para que ele siga um fluxo e que passe por padronização técnica, por categorização, por classificação fiscal, com complementação das demais informações administrativas que o SAP exige, até que ele grave o dado no SAP e informe, para finalizar o ciclo, qual é o código do item gerado desse item criado. Mas toda a estrutura de central de cadastros é baseada num padrão de descrição, apresentando um dos mais de 30 mil tipos de padrões de descrição ou classes, né? Cada um dá um nome, é um padrão de descrição, ou padrão descritivo, ou classe de item. Mas, basicamente, essa estrutura é uma estrutura que tem, por definição, quais são as características obrigatórias para se formar uma descrição inequívoca de um determinado tipo de item. No exemplo aqui é uma abraçadeira. E eu tenho quais são as características obrigatórias, quais são as características, para cada característica, quais são os conteúdos possíveis, porque existe muito erro de preenchimento. Então, para evitar esse tipo de erro, nós já definimos os conteúdos a serem selecionados e, caso não encontre, se solicite submeta um novo conteúdo para validação para que ele fique disponível aqui no processo de um novo cadastro. As imagens também dos itens são disponibilizadas para facilitar o entendimento do usuário. E aqui no sistema, então, a gente tem grande parte das regras. No padrão de descrição eu tenho o que forma a descrição curta automática. Ele usa das abreviações para formar a descrição automática, para impedir a criatividade ou a mudança de forma de abreviar de usuário para usuário. Então já tem uma regra estabelecida dentro da plataforma para gerar isso automaticamente. E outra coisa, já se determina quais são as características identificadoras de igualdades, ou seja, se eu não fiz uma pesquisa e já peço para criar um novo item, o sistema já vai informar, caso eu não tenha feito a pesquisa e já existe o item, já informe qual é o código do item presente na minha base, para impedir a duplicidade na origem. A solicitação nem segue para a central de cadastro, ela já para ali porque já temos a identificação do item que está pesquisando. Aqui é um exemplo de onde uma descrição de um cliente colocando da forma que estava, como é que ela é trabalhada. Então, uma descrição antiga, sem padronização. Primeiro caso, aqui, primeira etapa é já se identificar qual é o padrão de descrição do material relacionado, uma abraçadeira metálica, aqui. Aqui a gente soube pela referência, olhando no catálogo dessa empresa. Uma vez definido qual é o padrão, esse padrão é preenchido com todas as suas informações, parte disponível na descrição, parte disponível
biblioteca no catálogo desse fabricante. E uma vez preenchido, o sistema gera automaticamente, como eu disse, a descrição curta do item e a descrição longa, que vai no texto de compras. Isso é gravado naquele texto de compras e também pode ser traduzido para outros idiomas. Além da padronização, da governança de cadastros, um acelerador muito forte, um diferencial da Astrem é a liberação, então, como eu disse, da possibilidade de você comprar itens de um catálogo. Você vai ter um processo muito mais rápido, mais barato, onde você pode fazer filtros por categorias, subcategorias, palavras-chave, e onde o sistema vai exibir quais itens do catálogo ele tem disponível para se adquirir. Nós temos uma descrição curta de 40, uma descrição longa, e além disso tem os outros dados, os dados fiscais como o NCM, por exemplo, o SEST, a unidade de medida, um grupo de mercadoria, isso todo como uma complementação dessa possibilidade de comprar itens prontos de um catálogo. São mais de 500 mil itens que as três já têm, de mais de 100 estruturas de categorização e 30 mil padrões. Então, essa biblioteca é muito rica e acelera muito o projeto de enriquecimento, forma muito mais rápido a sua base de dados de qualidade. Bom, a gente falou de padronização, falou de governança, falou de compra de itens. Agora a gente vai falar um pouquinho de categorização. Então, uma vez que eu tenho uma base de descrições bem feitas, como eu consigo agrupá-las de forma que faça sentido para uma análise financeira, uma análise de compras, uma análise logística, uma análise de contrato, de gastos. Então, a gente tem algumas estruturas de categorização que são disponíveis no mercado, por exemplo, como o padrão da ONU, que é o NSPSC, o ICLES, ou o Federal Supply, e o próprio da Astrem. A Astrem desenvolveu um padrão, vou mostrar para vocês agora, uma estrutura com 3 níveis de abertura baseado na função e aplicação do item. Aqui, como regras gerais e sugestões da Astrem para que você pense numa estrutura de categorização se não usar uma nossa ou uma de mercado. O padrão, uma estrutura de categorização tem que estar atendendo a critérios como abrangência, estruturação, concisão, simplicidade de uso, expansividade e estabilidade. Não adianta ter uma estrutura com classe, 7 níveis de classe, que é difícil de pesquisar, ou uma muito agrupada, muito simples, só de um nível, né, com critérios não claros. Ora eu aplico bem o critério, ora não. Né? Onde se aparecer uma nova estrutura de item, tipo de item, eu não consigo encaixá-lo. Eu tenho que replanejar toda essa estrutura. Então, a gente já pensando nisso, a função de um material simples, uma lâmpada elétrica, de um anel ó, vedação, de um parafuso, fixação, isso é muito mais comum e muito mais claro para quem está usando, para todos que estão compartilhando desse dado. A gente até sugere que essa informação da categoria, ou dos 2 primeiros níveis, sejam gravados na área ou no campo de grupo de mercadoria do SAP. Então, a gente facilita depois também os relatórios e a gestão em relação aos gastos, por exemplo, a estruturação aqui do Spend Analysis. Se eu consigo fazer uma boa categorização, eu consigo depois, com minhas movimentações e compras, entender quais são as categorias que eu estou gastando mais, por exemplo. Também eu consigo, além de um Spend Analysis, começar a planejar uma fase ou fases de implantação de melhorias. Posso trabalhar com uma matriz de sourcing, definindo por categoria qual é a estratégica para o meu negócio, qual é uma categoria commodity, qual é uma categoria aí padrão, uma categoria de gargalo, para que cada uma desses 4 quadrantes eu estabeleça ações específicas para essa melhoria e defina também aqui quais são as ondas de implantação. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu priorizo por categorias quais as que eu vou trabalhar primeiro. Então, nós falamos de padronização, catálogo, governança, categorização e agora nós temos a questão fiscal. Nós temos aí, quando a gente fala de classificação fiscal, quando falamos de materiais, nós falamos de nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM, falamos do SEST, submissão tributária, ou quando são itens de serviços, um serviço de manutenção que a gente estava comentando, né, do ar-condicionado, por exemplo, qual é a lei complementar 116, que é a lei que ajuda ao enquadramento do ISS, que tem uma tabela no SAP com municípios cruzando com esse código,
Nós temos a nomenclatura brasileira de serviço também, que complementa, como o NCM, os materiais da nomenclatura brasileira de serviço complementa o dado de serviço. Um pouco mais no detalhe, quer dizer, uma estrutura de classificação NCM tem 4 níveis e ela está relacionada diretamente com a descrição do item. E eu tenho variações baseadas na função do material, o material constitutivo, na aplicação do item, da família. E aqui alguns exemplos de enquadramento de NCM. A Astrea tem uma célula específica de profissionais que atuam com essas classificações e dentro do sistema da plataforma se registram essas informações e grava-se depois no SAP, no SAP. Quando a gente tem, por exemplo, um parafuso, eu tenho 6 NCMs diferentes aqui ou mais, que variam conforme o material constitutivo ou aplicação, por exemplo. A areia, a natureza dela, se é de fundo de rio ou se ela é uma areia artificial, os NCMs mudam, a classificação fiscal muda. Isso vai influenciar depois na cotação, no recebimento de notas, na entrada física, fiscal dos materiais no sistema. Né? Depois todos os documentos, os SPEDs, notas fiscais, toda a parte de obrigatoriedade fiscal, de documentação que deve ser enviada, controlada. Os ativos, por exemplo, uma cadeira, se ela é uma cadeira de assento giratório, como essa da foto, o NCM não sendo de madeira, é esse final 90. Então eu tenho um registro de SPED também para os NCMs, que devo observar. Tudo isso está relacionado à descrição e também uma especialidade da Astrea em fazer o enquadramento para gravar corretamente esse dado e manter esse dado atualizado no sistema. O dado também sofre alterações pelo fisco. O Diário Oficial soltam alterações aí de NCMs ou novas aberturas ou códigos que são extintos. Então aqui são exemplos que a gente vai ter que acompanhar de forma a manter esse monitoramento para garantir a conformidade fiscal dos nossos dados. Tudo isso a gente complementa o SAP através do nosso sistema. O sistema da Astrea chama Shared Service Astrea. Ele comporta, então, uma biblioteca de 30 mil padrões de descrição, com aquelas regras de formação de curtas, de identificação de itens iguais, impedir itens iguais, apresentar as fotos, fluxos, anexos, traduções. Também vai habilitar uma área de compra de itens dos nossos catálogos, itens padronizados. A formação já, como eu disse, das descrições curtas do SAP com 40 caracteres, sem precisar de um usuário pensar na abreviação, evitando duplicidades, não deixa mais criar itens genéricos, múltiplos idiomas de forma integrada, que eu tenha a criação, já a gravação, a geração do código e a atualização desse código para o usuário solicitante, para ele seguir com o processo. A utilização de smartphones ou tablets também para trabalhar de forma remota. Isso eu posso estar em campo, posso fazer uma solicitação, uma pesquisa, uma aprovação, toda através dos aparelhos de mobilidade. Agora um pouquinho de algumas telas do sistema. Uma pesquisa de item facilitada é como o Google, você pesquisa no Google, você coloca uma palavra-chave, ele vai pesquisar na descrição curta, na longa, apresentar todas as informações existentes aí na sua base de dados, o código do sistema, SAP, e se precisar criar uma descrição herdando parte das informações de um item existente, também permitir uma inclusão já com cópia de um item, uma alteração, uma solicitação de bloqueio do item, uma expansão para um novo centro, também pode ser feito de uma vez só para vários centros. Implementação de dados, alteração de dados administrativos, por exemplo, NCM. E todo o detalhamento aqui do item, se ele já foi expandido, qual centro está, quem está usando, qual é a descrição curta, longa, a categoria do item. É uma pesquisa bem facilitada, muito rápida. Né? A gente também tem pesquisa avançada, que é para pesquisar por fabricante, por categoria, por centro, todas as informações já mais detalhadas. Uma informação importante são os fluxos. Cada tipo de material que eu tenho no sistema, eu posso criar um fluxo diferenciado para que ele siga aí com as etapas específicas na hora de se preencher as informações, de se validar as informações, até que eu libere o cadastro para uso. Então, no exemplo, eu posso ter solicitantes, aprovadores,
uma equipe de atendimento. Essa central de cadastro pode ser feita pela Astrem, de forma terceirizando a sua central de cadastro. Ou então, se você já tem uma estrutura própria, você pode licenciar a plataforma e aí a gente treina a equipe de vocês para que façam uso e façam aí o atendimento às solicitações. Aqui nós temos as etapas, as demais visões do SAP, além do cadastro, aqui com as outras informações de controladoria, conta contábil, a parte fiscal, origem do material, compras, quem é o grupo de compras, e assim por diante, conforme o cadastro. Até chegar no último ator, que vai disparar a integração e gravar o dado de uma forma transparente para o usuário, grava o dado, registra um novo código e manda um e-mail falando qual é o nome do código, o código criado para esse item. Então aqui já é um processo, a gente faz uma central de cadastro para manter qualquer novo item, já passar por essa estrutura para a gente manter o cadastro, para não se perder a qualidade do dado com o tempo. A mobilidade, aqui um exemplo de um sistema visto dentro de um celular, de um smartphone. E quando a gente fala de integração, a gente tem modelos de integração usando as BAFs padrões do SAP, Material Safe Data, por exemplo. A gente usa o processo padrão do SAP para a gravação dos itens, a criação dos novos itens no SAP. Todo o processo de ida e volta com um controle encriptografado, com controle de códigos e informações para se manter a segurança, mas ter ela de uma forma rápida, precisa, nesse processo de dados mestres. E para quem já fez projeto de cadastros, de saneamento de cadastros, centrais de cadastros, nós temos aqui alguns indicadores de projetos que são aí variam conforme a natureza, a situação da empresa, o estado inicial que a gente inicia um projeto. Então tem projetos onde a gente consegue, com a central de cadastros, com a padronização, acelerar o processo de compras, reduzir o tempo de criação de itens, reduzir o tempo de atendimento do pedido de compras, conseguir economias com compras centralizadas, enxergando toda a demanda da companhia, negociando melhor, eliminando, mitigando reprovas, devoluções para fornecedores por receber itens errados, mal descritos, por exemplo, reduzindo o valor de estoque, não tendo um item mal descrito, que não tem giro, que acaba sofrendo aí, quando a gente identifica correto o material, ele é mais fácil de ser consumido, identificado e consumido, né? A questão de inativação de itens, muitos itens obsoletos, parte de máquinas, equipamentos que já não são mais utilizados na companhia, tirando de uso do seu cadastro, duplicidades, enriquecimento de descrições, você vê que é um índice muito grande, a gente encontra projetos, mais de 70% acaba sendo revisto, retrabalhado as descrições. Questão também de se trabalhar com software especialista quando comparado com uma outra plataforma, isso é velocidade, é qualidade também, nós estamos falando de 60%, 80% de redução de tempo. É a questão fiscal que está aqui nesse bullet, mas também muito importante a gente conseguir diminuir a exposição e riscos de autuação legal devido a erros de classificação fiscal. Muitas vezes você, em vez de você está perdendo dinheiro, em vez de você estar correndo o risco de ter uma autuação, você não consegue, não está recuperando o que poderia estar recuperando com impostos, por exemplo. Itens que têm processo, fazem parte do processo de industrialização, processo de produção, que sofrem desgaste, por exemplo, pode ter uma recuperação de PIS, COFINS e outros impostos. Então isso é importante. Antes de pedir uma recuperação, tratar a qualidade do dado, tratar o dado para que não haja divergências aí. Então basicamente é isso. A gente fala de saneamento de cadastro, que a gente queria trazer é que trata-se de um processo que a Astrem domina muito bem, de mais de 30 anos, e que a gente entende que é um pré-requisito para demais iniciativas de quem tem o SAP implementado. Quando nós buscamos iniciativas como implantação de um procurement, de um business intelligence, na estruturação de indicadores de desempenho, a gente entende que a qualidade da informação, a base, sendo confiável, ela vai trazer um melhor benefício dessas implantações. Para isso, a Astrem trabalha nos itens 1 e 2 aqui desse slide. A padronização dos dados, trazendo uma base confiável e uma base estruturada, categorizada,
para que você consiga fazer disso aí a implantação dos outros métodos, como garantir a questão fiscal com o SPED, fazer um Strategic Sourcing, Spend Análise, otimizar o estoque, fazer uma estruturação de contratos, estabelecer contratos, né, implantar e-procurement e fazer uma melhor gestão de fornecedores. Por fim, a Astrem é uma empresa que tem mais de 30 anos desde sua fundação, uma empresa de capital fechado, balanço auditado com consultores externos, uma SA, já fez mais de 6 milhões de itens, já padronizou mais de 6 milhões de itens de diversos segmentos, público e privado, tem mais de 30 mil padrões, mais de 450 mil itens em seus catálogos de materiais e de serviços, tem equipe técnica multidisciplinar, não é uma pessoa que entende de tudo, mas sim várias pessoas que entendem das suas especialidades. Estrutura um software complementar ao SAP para ser especialista em cadastros de dados mestres, que pode expandir, além de materiais diretos e indiretos, serviços para fornecedores, clientes, transportadoras e qualquer dado mestre. Tem a integração já nesses todos os projetos praticamente nós fazemos a integração para não ficar com essas bases depois sendo atualizadas de forma manual. E outro diferencial também, nós estruturamos uma célula de gestão de projetos alinhada às práticas do PMI para garantir um status report, para garantir um cronograma, um acompanhamento correto das atividades e a entrega na qualidade, no tempo e no valor contratado. Okay? Agradeço a atenção de todos, o tempo de assistir a nossa apresentação. O ponto mais importante é que esse é o primeiro contato, a gente espera que tenha sido claro e produtivo e aguardamos o contato de vocês para um próximo passo, onde os telefones aí, o telefone da Astrem, o e-mail de marketing também, com vocês passando o contato de vocês, nós vamos fazer uma devolutiva. Mais uma vez, obrigado e bom evento. Contem com a Astrem para projetos de saneamento e central de cadastros.